Olá! O que nós sabemos sobre o bullying nas escolas, agressores, agredidos, testemunhas em silêncio? Confundir bullying com brincadeira, como eu escuto muitas pessoas dizendo, olha, eu fui vítima de bullying, era uma brincadeira que se dava na escola, para mim é um atraso completo nesse país. Na verdade, o Brasil está muito atrasado no que diz respeito à pesquisa em relação a esse fenômeno. O que está sendo vitimizado tem, às vezes, consequências mais graves, mas a consequência grave já está no agressor. Eu acho que a sociedade está um pouco doente, bastante doente. A Comissão de Assuntos Sociais reuniu especialistas, uma procuradora, uma psicóloga, professores. Um tema complexo que envolve a família, a escola, toda a sociedade. Uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2010, onde o Distrito Federal aparece com o nível, demonstra as 8 cidades brasileiras com os maiores níveis de bullying dentro das escolas. Porém, em 2016 foi feita uma nova pesquisa pelo IBGE, onde São Paulo assumiu essa posição de liderança. É um tipo de violência nivelado, silencioso, que só se manifesta quando as consequências já são nefastas e, num segundo momento, o aumento desse bullying, dessa violência escolar. Nós temos tido uma preocupação aqui na CAS com os casos que têm acontecido no país sobre a questão do bullying. E nós sabemos que essa é uma questão muito ampla, ela é complexa, não adianta dar uma ordem numa secretária, na secretaria da escola, não é assim que se resolve. A gente tem que discutir, tem que entender mais, mas eu sou muito dos encaminhamentos. Quer dizer, o que a gente pode, de fato, fazer para diminuir essa provocação que é o bullying, né? Que provoca tanto sofrimento, que provoca tanta dor. Creio eu que exista uma convergência muito grande de todos nós aqui, de que chega de bullying, tolerância zero. Mas o que fazer? Bullying é violência? Sim, não há dúvida. Desprezo, hostilidade, humilhação, perseguições sistemáticas, vindo de pares, é uma violência brutal. E aí nós temos uma relação de tudo que o bullying pode gerar. Isolamento social, baixa autoestima, que é uma tragédia, dificuldade de aprendizagem, evasão, depressão, automutilação, ideias e ações indutoras de suicídio ou homicídio, psicopatologias diversas, irritação, agressividade, por aí vai, é uma lista infindável. E o que é que pode ser feito? Bem, aí eu diria, rapidamente, porque o tempo é curto, desconstrução de mitos é fundamental. Primeiro mito é que o ser humano é agressivo. Isso não é a verdade. Nós não somos biologicamente agressivos, não. É a cultura que faz a diferença. Segundo mito, o agressor, aquele que implica, é um sujeito agressivo por natureza. Ele tem uma personalidade agressiva. Outro mito, muitas vezes ele é vítima em outros contextos, muitas vezes na família, né? Terceiro mito, a vítima é sempre parte do grupo minoritário. Como a Isabela colocou, usar óculos não é fazer parte de um grupo minoritário, né? E o quarto mito, que é, não, deixa o menino experimentar isso, porque ele vai ficar mais forte, vai aprender a se comportar diante de situações difíceis. Não. Eu pensei muito para falar sobre combater, mas eu queria falar principalmente sobre erradicar o bullying. Acho que uma postura é a gente cuidar depois que ele aconteceu e outra é não dar espaço para que ele se desenvolva. A característica do processo é um agressor destituído de empatia, geralmente com baixa autoestima, ou seja, depreciar um terceiro para tentar se sentir melhor, se sentir superior. Ele geralmente usa uma fragilidade da vítima, né? Pode ser uma diferença, pode ser um defeito, pode ser qualquer outra coisa. E o processo é normalmente acompanhado de ameaça. O que acontece é que a vítima geralmente assume merecer o que está acontecendo, né? O fato de usar uma fragilidade dela leva muitas vezes no início do processo a não qualificá-lo como injusto, a temer a ameaça e, como consequência, não delatar. O processo se estendendo leva a autoestima a ser corroída.
né, parece que entra num buraco. Nós trabalhamos, sobretudo, inclusive na disciplina de ensino religioso, a questão da promoção do respeito, da diversidade, da cooperação, né? Isso o colégio promove trabalhos solidários com os alunos, né, e etc., o que faz minimizar aí também a questão do bullying. A própria questão do esporte também é muito valorizada no colégio, então a cooperação que o esporte oferece faz cumprir aí também essa questão da amizade, de estar junto, de saber conviver e de saber também lidar com frustrações, com a perda, né, de jogos, etc. A intenção é gerar um ambiente afetuoso, um ambiente onde as pessoas são respeitadas, onde as pessoas possam se sentir acolhidas. O bullying deixa marcas. Essa criança cresce e se torna um professor e hoje usa essa experiência para construir um novo ambiente escolar. E poder falar um pouco sobre as minhas experiências enquanto escritor, pesquisador, professor, enquanto pai, enquanto irmão e, infelizmente, também enquanto vítima de bullying. Em 1982, eu tinha 11 anos de idade, iniciava o que nós chamamos hoje por ensino fundamental, e a escola, que até aquele momento havia sido para mim um espaço de brincadeira, de alegria, um espaço de aprendizagem, se tornou um inferno. Um inferno que me levou a pensar em morrer durante um ano. Todos os dias, quando eu chegava em casa, eu entrava no banheiro e ligava o chuveiro, não me molhava, ficava escutando a água e pedindo a Deus que me tirasse a vida, porque eu não aguentava mais aquela perseguição. Era uma perseguição intensa, eu não sabia me defender, eu não conseguia falar com os meus pais sobre aquilo, e eu não tinha na escola nenhum adulto que pudesse me ouvir. Eu não sei dizer exatamente a vocês em que momento eu consegui sair daquela situação, mas eu sei dizer a vocês que isso me deixou marcas físicas, marcas psicológicas, que me conduziram e me conduzem até os dias de hoje. Talvez por isso que, sem que eu saiba explicar racionalmente, também eu pesquise e investigue há 10 anos tudo aquilo que se relaciona ao sofrimento de crianças e adolescentes. Então, talvez porque eu me sinta exatamente um sujeito que conseguiu sobreviver. O bullying é, sobretudo, um fenômeno de convivência. As pessoas não conseguem conviver entre elas de forma dialógica, de forma compreensiva, de forma não comparativa. Então, confundir bullying com brincadeira, como eu escuto muitas pessoas dizendo, olha, eu fui vítima de bullying, era uma brincadeira que se dava na escola, para mim é um atraso completo nesse país. Na verdade, o Brasil está muito atrasado no que diz respeito à pesquisa em relação a esse fenômeno. O cyberbullying, ele potencializa a violência de um jeito impressionante. Com as redes sociais, você quase não tem controle. Você simplesmente deixa a vítima como se ela fosse ser abatida, como se ela fosse ser levada para um abatimento geral. Então, há muitas pesquisas que apontam o medo das crianças quando elas estão em casa, ou seja, o sábado não é mais liberdade, o domingo não é mais liberdade. Tem pesquisas hoje que apontam que o bullying, ele deixa você com marcas que podem ficar na sua vida 5 anos depois do término do bullying. Agora imaginem isso no que diz respeito ao cyberbullying. Eu não posso encarar a escola como um espaço do não conflito, eu tenho que encarar o real como real. A escola é conflituosa, assim como esse ambiente aqui é conflituoso, mas o fato de ser conflituoso não precisa ser eliminador. Não precisa ser excludente, não precisa ser segregador, não precisa ser impeditivo, não precisa ser não dialógico, não precisa ser opressivo, não precisa ser intimidador, não precisa ser assassinador, criando essa palavra. Não precisa matar, nem a si nem ao outro. Um dos bullying mais sérios que eu encontrei nas minhas pesquisas que eu encontro é o chamado bullying homofóbico, em que as crianças são geralmente vítimas e onde ela tem mais dificuldade de chegar em casa e dizer para os pais. Porque imagina um menino de 14 anos chegar para o pai e dizer assim, pai, eu sofro isso e isso na escola porque eu sou gay. Sugiro, cuidemos da família, adoecida ela adoece crianças e adolescentes. Para mim não se pode tratar esse fenômeno sem se tratar a família. Cuidemos da escola, do modo como se encontra, tem sido terreno fértil para a emergência da violência sistemática, assimétrica, não motivada. Pensemos nessas palavras, diálogo, compreensão, compaixão, não comparação
e amorosidade. Acho que são essas palavras fundamentais. Eu tenho atualmente desenvolvido um programa em que eu utilizo muito da cultura budista tibetana aplicada em escolas públicas do meu estado para tentar minimizar e, por vezes, erradicar aquilo que eu chamo de construção do ódio entre as pessoas. Então, a minha sugestão nessa mesa é que a gente pense que a escola precisa ser revisitada e revisitada a partir dos preceitos da discussão, da amorosidade e não da negação, da segregação e do preconceito. Ele é professor, diretor de escola e a região onde o colégio está localizado é de periferia, com consideráveis índices de violência. E sabe a realidade? É uma escola pública modelo no Distrito Federal. Represento aqui todas as escolas do Distrito Federal. Falo em nome, portanto, de uma das mais novas redes de ensino do país. A Escola Classe 45 faz parte desse conjunto de escolas. Conta com 3 modalidades de ensino: educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e a educação especial. Atendendo a 673 estudantes em 2 turnos, sendo 80 deles com necessidades especiais. 53 professores, 14 auxiliares de ensino, 24 educadores sociais voluntários. Com 37 anos de fundação, essa escola já é uma senhora madura. E o que faz da Escola Classe 45 uma escola diferente, convidada para estar aqui? Em primeiro lugar, acredito que há a proposta pedagógica. Para isso, buscamos participação coletiva nas decisões, o planejamento sistemático e a formação continuada dos seus professores. Sob esses 3 pilares, se construiu as bases para que ganhássemos o respeito dos pais, estudantes, dos moradores das cercanias, que nos apontam na rua com deferência, das escolas vizinhas, além da comunidade acadêmica local. O cuidado pelo outro nas relações são uma norma. O abraço, o aconchego, a afetividade se fazem presentes no contato diário entre trabalhadores, estudantes e pais. Para chegar a esse estágio, é necessário formação continuada e avaliação permanente. Isso só é possível nas escolas do Distrito Federal, porque existe um espaço de coordenação para os professores, na sua jornada semanal de trabalho. Então, nós temos 25%, 25 horas de regência e 15 horas para planejamento no nosso sistema. Essa mudança de postura, esse amadurecimento se reflete no acolhimento de 80 estudantes com necessidades educacionais especiais. Hoje somos referência no ensino especial. As instalações físicas das escolas tiveram de ser adaptadas. A Secretaria teve que investir na contratação de pessoal especializado, organizando em equipes multidisciplinares em todas as unidades escolares. Essas equipes são compostas por pedagogo, orientador educacional e professores especializados em salas de recursos. Entendemos que é necessário avançar ainda mais para que nessas equipes sejam acrescidos profissionais da área de psicologia e fonoaudiologia. Estes estudantes especiais causaram uma mudança de postura nos seus colegas, os estudantes regulares, que aprenderam a conviver e a entender as limitações dos seus colegas especiais e a serem mais solidários e cuidadosos uns com os outros. Esta lição eles estão ensinando em suas casas, a parentes e amigos. Salas de aulas gradeadas, cadeados, trancas por todas as dependências administrativas, muros de 3 metros de altura. É esse o desenho das nossas escolas aqui no Distrito Federal. E as pessoas se acostumaram e começaram a achar tudo isso normal. Muitas reflexões, discussões e estudos fizeram uma mudança enorme. Hoje estamos em um processo de retirada gradual dessas amarras. A promoção da cultura da paz há de fazer ruir esses muros que nos escondem da paisagem urbana do nosso setor. Descortinar o passado para vislumbrar um futuro mais solidário e pacífico. A sociedade brasileira vai ter que enxergar para além dos muros da escola. Matemática, português, ciência, história, trabalhos, notas, avaliações. O ambiente é competitivo, mas como ter também um olhar atento às relações humanas, a importância do
treinamento do professor. Eu acho que os programas de formação de professores, assim como a maioria dos programas que a gente tem, eles são tomados de uma seriedade equivocada, de uma sisudez equivocada. Eu acho que a gente precisa de leveza, uma sociedade humorada, uma sociedade que possa observar o outro como um sujeito passível de falha e não um sujeito passível de dominação. O mais importante, pelo menos na minha perspectiva, curso de formação de professores tem que incluir de verdade, porque dizem que incluem, mas não incluem, a formação desses professores para o magistério, levando eles à conscientização de que eles têm que se responsabilizar também, não só a família, pela socialização e desenvolvimento de valores humanos, capacitando os educadores para lidar com problemas como bullying e tantos outros. E o ponto crucial é a capacitação dos educadores, para que eles ressignifiquem o seu papel. Eles não estão ali para dar uma lição, para dizer assim que se faz, mas para despertar nos alunos essa consciência, instrumentalizá-lo para o apoio emocional. Quando uma vítima começa a relatar um bullying, é um processo muito dolorido para ela precisa ser estimulada e amparada. É que nós façamos uma reflexão acerca da nossa legislação. A legislação brasileira, que foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática no ano de 2015, a Lei Federal número 13.185, que dispõe esse dever, essa responsabilidade das escolas no combate e na prevenção à prática da intimidação sistemática. Atualmente, são poucas as escolas brasileiras que aderem ou que possuem um programa de combate à intimidação sistemática. E, além disso, quando possuem algum tipo de medida de conscientização ou de prevenção, são medidas pontuais, em razão do próprio dano, ou seja, o dano já está instaurado, já está acontecendo. Não há nada que se faça anteriormente à prática desse dano. Então, esse é o principal problema de uma legislação que, infelizmente, se encontra com uma lei morta. O aluno e a escola e a família, a educação que vem dos pais e dos professores. Como promover a transformação? Escola-família. Gente, vamos ouvir as nossas crianças e adolescentes, construindo relações afetivas de respeito, cuidado e orientação diariamente. Escola e família, vamos atuar em cooperação, dando o exemplo de que a colaboração é o melhor caminho para a resolução dos conflitos. A escola, atenção e monitoramento contínuos, é o que a Isabela também colocou. Isso não é feito, isso é muito da boca para fora. Existem muitos projetos que ficam na superfície, dando aula de como não se deve ser agressivo com o coleguinha. Isso não leva a lugar nenhum. Tá? Então, atenção e monitoramento contínuos, fóruns sistemáticos de discussão entre professores e educadores para avaliar como eu estou socializando as minhas crianças e os meus adolescentes. Nós estamos tratando crianças como se fossem ETs que saíram de algum lugar, mas não dizemos de onde eles saíram, e foram para a escola. E a escola tem que resolver o problema. Se uma criança está num ambiente de violência na família, de pai que briga, de mãe que briga, ou de desatenção e desamor, essa criança já sai impactada desse ambiente hostil para dentro de um outro ambiente mais hostil ainda, ou muito complicado. Do ambiente da mais alegria, mais convivência social, mais música, mais esporte para essa meninada, do que ficar presa nesse negócio aqui, que você vai num restaurante hoje, em qualquer nível, não é só na periferia, em qualquer nível, de cima, abaixo, de médio, aonde for na periferia, está todo mundo na mesa, cada um com seu celular, pai, mãe, filho, ou parente, ou amigo, ou entre amigos, jovens, adolescentes, estão com isso aqui se comunicando. Com quem? Ninguém conversa, ninguém fala. Então, eu acho que a sociedade está um pouco doente, bastante doente, a nossa sociedade brasileira. Não sei se é excessivamente consumista, não sei se... mas ela está precisando ser tratada também. Mas, sobretudo, as famílias que mandam para as escolas, e que aí o professor tem, além da responsabilidade de fornecer conhecimento, saber, ele tem que educar a criança, mas que ela já devia ter vindo de casa educada. Então, não estamos pensando nisso. Só a família educa. Isso não é verdade. A família educa, e também a escola, e também todas as interações que esse sujeito em desenvolvimento vai ter ao longo da sua vida.
Nós todos somos responsáveis pela educação dos outros. Obviamente, os nossos pais, em primeiro lugar, os responsáveis, em segundo lugar, esses professores, mas é inadmissível que um professor diga que o menino tem que vir educado de casa. Não. O que a senhora acha quando um aluno agride um professor e o pai vai lá e apoia o seu filho? Uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Uma das coisas que a gente insiste muito na psicologia é que você tem que dar o exemplo. Como é que eu vou dar o exemplo para o meu filho ser uma pessoa de bem, que saiba considerar os outros, respeitar os outros, se eu, como adulto, como responsável por essa criança, não sou capaz de fazer isso nem com o professor do meu filho? Isso é muito grave. Esse exemplo é perfeito, senadora Ana Amélia. Essa família, nós não vamos ter muita condição de intervenção. A esperança deste menino é exatamente a escola. Na hora que esse menino for agregado num grupo de reflexão sobre o que é bullying, o que é a questão de gênero, homem e mulher, desigualdade entre homem e mulher, porque essa criança deve ver a mãe apanhar o tempo inteiro, o pai chegar, sei lá de que jeito. Então, quando se começa a discutir isso na escola, é que nós temos a chance de transformar a sociedade. A gente não pode esquecer também que não só uma questão familiar da carência, né, da presença dos pais ou da carência de uma questão afetiva que talvez não tenha em casa, mas o excesso também, né, de zelo e de superproteção atrapalha nessa autonomia do aluno, fazendo com que ele não se desenvolva nesse sentido, né? A família já está com padrão de comportamento consolidado e crianças pequenas ainda estão maleáveis, né, para serem educadas para comportamentos positivos, para comportamentos eficazes, né? O pai que espanca o filho no momento, né, de raiva dele ou de algo inconsequente, ele está tendo um padrão de comportamento que não é eficaz. Então, eu acho que o que a gente precisa é promover o aumento dos recursos das crianças para que elas transformem a sociedade. Agressor e agredido, dois lados de uma mesma moeda? Quem pratica o bullying também é uma vítima? Todas as vezes em que eu converso com muitas crianças, eu converso com muitos adolescentes, e eles me dizem ou que são vítimas ou que são agressores, embora eu não goste muito dessa dicotomia, porque eu vejo muitos agressores e muitas agressoras como verdadeiras vítimas, e também vejo as vítimas como potencialmente agressivas. É uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. A gente não pode esquecer que quando há homicídio provocado pelo bullying, aquele homicídio foi planejado, arquitetado minuciosamente. Há uma potência de agressividade que precisa ser compreendida. O agressor nitidamente tem dificuldade de lidar com algo. Quer dizer, sem entrar na análise do problema, eu queria pôr o foco que a gente enxerga o agressor, né, como o grande vilão. Podemos ver que muitas vezes o agressor é vítima em outros processos, mas mesmo de uma forma bastante simplificada, vamos dizer, ele está agindo desta forma, que não é prazerosa nem para ele, porque ele está com alguma dificuldade que não está sendo resolvida. E este foco ajuda a encaminhar soluções para o problema. Tem-se que em torno de 10 a 12, talvez até mais % das crianças das nossas escolas têm sofrido algum tipo de bullying. Aceitar que uma criança, digamos, ela faça isso com outra pessoa, com o seu semelhante, vai fazer com que este cidadão, ao chegar à idade adulta, ele também não seja diferente no seu dia a dia. E de opressor, ele passa a ser também vítima de tudo aquilo que virá como consequência na sua existência. Hoje nós falamos de crianças na faixa dos 8 até 17, 18, 20 anos, mas depois nós temos uma vida longa. A perspectiva de vida dos brasileiros chega aí a 75, 76, 78, quem sabe até muito mais anos. E esse jovem que infelizmente, digamos, não teve durante a oportunidade da formação a pressão necessária, a orientação necessária no sentido de que ele mude de comportamento, vai fazê-lo incorporar isso como um traço da sua característica, do seu caráter de vida, e que vai, né, talvez levá-lo, digamos, a comportamentos na fase adulta que vão fazê-lo vítima da sua própria
atuação como opressor durante a juventude. Achei interessante foi levantado por vários a questão do agressor, que a gente sempre esquece do agressor. E acho que nessa audiência nós colocamos também um foco como ele pode ser ajudado, e deve ser, porque ele também é igualzinho em termos de problema do que o outro, só que o que está sendo vitimizado tem, às vezes, consequências mais graves, mas a consequência grave já está no agressor, né? Ele já tem uma consequência grave de história para fazer o que está fazendo. O que eu tenho detectado nas minhas pesquisas é que as famílias não escutam as crianças. As famílias não escutam os adolescentes. Uma pesquisa que eu fiz com 1.000 adolescentes me deixou claro que os adolescentes, na contemporaneidade, eles ocupam os quartos. Eles vivem dentro dos quartos, ligados a... Por isso que eu estou escrevendo um livro cujo título é Geração do Quarto. E eu acho que as famílias precisam atentar sobre isso. Elas não têm... Os pais e as mães, por N razões, ficaram sem presença nas casas. A sugestão que eu queria dar e que eu tenho visto funcionar em alguns países é que as escolas precisam criar núcleos do cuidado. Esses núcleos do cuidado, eles têm uma abordagem transdisciplinar. Um fenômeno como o bullying, ele é tão complexo, no sentido de ser tão ele é cheio de variáveis, que se você tratar, por exemplo, só no campo da terapêutica psicológica, você não consegue dar conta. Se você tratar só no campo pedagógico, você não consegue dar conta. No campo do currículo, você não consegue. Das variáveis que constituem uma escola. Você tem que trabalhar nisso, no núcleo. E aí, esse núcleo, eu queria só ratificar, envolve a família. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.